Só recapitulando então, o que a gente viu até agora aqui, hein? Primeira aula, conceitos sobre estatística, né? Conceitos básicos, distribuições. Todo mundo sabe o que são distribuições já, né? Estatística descritiva básica, né? O que mais, gente? Vamos lembrar lá da primeira? Nós vimos também na primeira aula a relação entre o que a gente está vendo aqui e os indicadores, certo? Lembram disso? Por que a gente tem que entender um pouco de estatística? Pelo menos estatística básica, estatística descritiva básica. Boa parte dos indicadores que a gente está construindo trabalham com distribuições, não é isso? O que são distribuições? Conjunto de dados ordenados, né? A partir de observações. Eu falei para vocês, a notação técnica são observações. Certo? E a gente vai usar esse tipo de análise estatística tanto para apurar o indicador quanto para analisar ele, os resultados dele. Certo? E a gente fez exercício das duas formas, não foi? Trabalhando com os dados primários, ou desculpa, os dados básicos que formam o indicador. E a gente fez exercício trabalhando com o indicador apurado, com os dados que formam o resultado do indicador. Vocês lembram disso? Então fizemos dois tipos de exercício. E nos dois tipos de exercício nós aplicamos estatística básica, né? Na segunda aula, já começamos a focar mais em medidas de dispersão, medidas de tendência central, né? Medidas de distribuição, medidas de dispersão, gráfico de dispersão, não foi isso? Lembram do gráfico de dispersão? Nós trabalhamos com média, mediana, como isso é afetado pela distribuição, ou como a distribuição afeta isso. Lembram disso? Os cuidados que a gente tem que ter com média ou medida de tendência central para trabalhar com indicador. Vimos isso na segunda aula, não foi? Nós vimos também na segunda parte da segunda aula, nós trabalhamos com tratamento dos dados ou das distribuições, certo? E como isso afeta também, né, algumas fórmulas. Lembram lá? Outliers, dados omissos. O que são outliers? Observações atípicas, pontos fora da curva, não é isso? E dados omissos, quando você não tem o dado, né? Você pode ter a distribuição com um monte de dados faltando. Isso afeta a minha análise? Isso afeta a apuração do indicador? Pode afetar, não é isso? O que a gente percebeu nos exercícios? Isso pode afetar, inclusive, principalmente, se a distribuição for pequena. Né? Lembra lá da história da média? Tirar uma média com distribuição de 10 observações, com um outlier lá no meio? Dá problema, não dá? Né? Quando você tem 50% de dados omissos, pode dar problema? Pode dar problema. Na terceira aula, que foi a aula passada, nós trabalhamos o quê? Um pouco de lógica, né? O raciocínio analítico e relações, né? Como é que a gente trabalhou o raciocínio analítico? Eu passei um texto para vocês, a gente discutiu esse texto, não foi isso? E aí, quais foram as lições que a gente viu a partir disso aqui? Uma delas, que é bem genérica, premissas erradas levam a conclusões erradas. Né? Fragilidade na argumentação, né? Lembram lá que eu mostrei para vocês? O próprio texto já apresenta, a gente discutiu aqueles casos do texto. Né? Às vezes o cara usa o argumento de autoridade, às vezes ele faz o pressuposto errado, às vezes ele faz uma salada de fruta que só ele entende, né? Misturando diversas variáveis que nem deveriam estar relacionadas. Não é isso? E se eu não tiver um pouco de raciocínio analítico, eu caio. Quem lembra dos casos aí? E olha que eu estou falando só das premissas, né? Ainda tinha problema nas conclusões. Ninguém se lembra de nenhum caso? Já discutiu? Os funcionários mais focados sofrem menos acidentes? Os funcionários mais satisfeitos, não é isso? Sofrem menos acidentes? É a relação que ele construiu. Então a gente estudou bastante a relação entre premissas e conclusões, não é isso? E aí eu foquei para vocês nas relações, nas relações de causa. Porque são as mais comuns, não é isso?
falei para vocês, são as relações mais comuns, são as relações de causa. Eu mostrei para vocês um modelinho que dá para fazer no Excel, que são as correlações, né? O que é uma correlação? Melhor, qual a diferença entre a correlação e a relação de causa e efeito? Acho que foi o grande ponto central da última aula, né? A gente discutiu bastante. Qual que é a diferença? Relação de causa e efeito e correlação. Ninguém vai arriscar, não? Se eu tenho duas variáveis, vamos botar um modelo simples. Eu tenho duas variáveis. Se eu disser que essa variável tem um impacto direto nessa, e todas as vezes que acontecer alguma coisa com essa, acontecer exatamente uma coisa com essa, estou dizendo que é uma relação de causa e efeito. Nas ciências sociais eu falei para vocês que isso é um fenômeno muito raro, né? O que acontece é correlação. Essa variável mexe, essa aqui mexe, de alguma forma. Isso pode deixar de acontecer de uma hora para outra. Então o que a gente trabalha na maioria das vezes são correlações, não é isso? Bom, aí eu voltei um pouco com os gráficos mais comuns, né, para mostrar para vocês. Voltei com histograma, voltei com gráfico de caixa, voltei com gráfico de dispersão. Para a gente fixar, né? O que é o histograma, pessoal? Ele mostra o quê? O gráfico. Histograma. A distribuição de frequências, não é isso? A quantidade de vezes que aqueles números se repetem dentro da distribuição, por faixas. Está claro isso? São gráficos úteis até para a gente enxergar correlações e impacto dos outliers, não é isso? Nós vimos. E por último a gente fez um exercício, um estudo de caso, fazendo correlações, né? Gerando correlações e analisando elas. Eu falei que no nosso modelo, as correlações positivas vão variar de 0 a 1, e as negativas de 0 a menos 1, né? Então, na hora que eu relaciono a variável x com a variável y, e eu tenho um fator de correlação de 0,75. A correlação forte ou fraca? Vamos supor que tenha significância. Forte, né? E está dizendo o quê? Que quando x aumenta, y aumenta, né? Se for negativo, quando um aumenta, o outro diminui. A gente explorou esses resultados também. Então, até aí a gente viu bastante do basicão da estatística, né? Dúvidas até aí, pessoal? Estão conseguindo pegar? Então, só a revisão das últimas 4 aulas. Para vocês aí, bem possível, né? O que eu vou fazer hoje? Para a gente não ficar nesse modelo tão maçante, quebrar um pouco do gelo, então essa é uma abordagem um pouquinho diferente para a gente trabalhar, já trabalhando a nossa penúltima aula, já pegando o gancho de transição para o próximo módulo. A gente vai trabalhar hoje, isso já está no nosso conteúdo programático, tá? Não estou inventando aqui, quebrando a programação não, tá, gente? Com a apresentação dos dados, ou como a gente vai apresentar os dados. Eu trabalhei com vocês 2 formas de apresentação também. Uma de apresentar os dados mais técnicos, a análise das distribuições, não é isso? E outra de apresentar os dados do indicador. Bom, para que isso é útil? Bom, se eu não souber apresentar os dados, vai ficar bem difícil eu mostrar tanto a importância do indicador, quanto até os critérios técnicos que eu usei para dizer que aquele indicador funciona. Já mostrei para vocês que um monte de coisa pode estar errado na predição do indicador. Né? Outliers, problemas na fórmula, problemas nas relações, né? Dados omissos, normalidade. Então, 7 problemas que pode dar que podem afetar meu indicador e fazer com que ele faça o quê? Destoie da realidade, né? Ou às vezes saia completamente da realidade. Está claro para todo mundo? Então, há uma série de problemas que podem fazer isso. E por isso é recomendável que eu mostre, geralmente na forma estatística descritiva em alguns gráficos, a característica das minhas distribuições, a característica das minhas fontes de dados. Mas também eu preciso mostrar os resultados dos indicadores, né? E provavelmente isso vai ser apresentado para públicos distintos. Provavelmente, não é isso?
Ou será que eu pego um técnico e faço uma apresentação, e aí depois eu levo lá para cima, sei lá, para um secretário, um procurador-geral, a mesma apresentação técnica. E aí? Não. São abordagens diferentes? Pega uma planilha lá, cheia de números do Excel, imprime um relatório lá de 10 páginas e bota lá na mesa da ministra. Vem quanto tempo ela vai ler isso? Não lê, já trabalha em gabinete sei lá quantas vezes. Nem olha às vezes. O primeiro papel que entra em cima já foi condenado à morte, seu relatório. Então não vai sair lá de baixo mais nunca. Né? Então são abordagens diferentes para públicos diferentes. Bom, o que eu vou tentar passar para vocês aqui? Um conjunto mínimo de técnicas, uma caixinha de ferramentas, né, para poder apresentar esses dados. Né? Óbvio que isso aí, ó, tem gente que passa a vida inteira estudando. Como é que você faz uma apresentação, como é que você disponibiliza dados, como é que você organiza. Então, não pretendo esgotar o assunto, mas pegar os principais pontos-chave e mostrar para vocês. Tá? Como é que vai ser a dinâmica? O que eu vou fazer de início na nossa aula aqui? Eu vou passar um vídeo para vocês. É um vídeo relativamente curto e eu acho que vocês vão gostar. O que eu quero de vocês? Quem não trouxe papel, anota no bloco de notas aí do computador, tá? Mas faça a anotação dos pontos importantes da apresentação. Tem uma série de questões técnicas que ficam no ar dentro da apresentação. O cara apresenta, né? E aí depois eu vou trazer de forma mais estruturada para vocês para a gente discutir. Tá claro então o objetivo da aula de hoje? Até para não ficar muito maçante, a gente só fazendo exercício, estatística. Como a gente está entrando nessa fase de apresentar os dados, outra coisa, só para a gente nivelar antes de eu jogar a apresentação para vocês, eu vou focar muito na apresentação, porque eu acho que é uma competência essencial que todo mundo tem que ter. Vou focar na apresentação verbal, mas isso serve para relatório, isso serve para exposição de dados também. Então, vou tentar trabalhar exposição de dados que eu falo assim, apresentar dashboard, um painel, qualquer coisa. Né? Chama-se de infográficos também. Tá? Então, eu construí a aula de hoje tentando trabalhar esses 3 aspectos com vocês. Vou focar nesse início um pouco mais na apresentação verbal, ou apresentação com interação direta com o público-alvo, né? E aí depois a gente vai entrar nos aspectos onde você não precisa de uma interação tão direta, que é montar um relatório, apresentar um relatório, ou um painel de dados. Isso. Todo mundo já imaginou um visual na cabeça. Não tem como, a gente pensa por imagem também. Então a importância da linguagem visual é muito grande, principalmente nas apresentações. Adolescência, finzinho da adolescência, trabalhei na noite em danceterias, trabalhei no Limelight. Tem gente que conhece aqui. Lembram do Up and Down? Acho que foi a primeira danceteria de São Paulo. E aí eu resolvi dar uma festa na casa da minha mãe, quando ela viajou para 500 pessoas. 500 pessoas dentro da casa. Tinha umas 1000 que queriam entrar e não conseguiram. Não bastava só dar uma festa legal, com música interessante, com bebida de taça. Tinha que ter experiências diferentes. E eu trabalhava com recreação nessa época também. Me vesti de coelho no meio da festa, não me pergunta por quê, e desci com uma fantasia muito legal, parecia um coelho mesmo. As pessoas acho que achavam que estavam tendo alucinação. Tudo isso para quê? Para gerar experiências diferentes na audiência que estava lá na minha festa. Para quê? Para que aquele momento único, que eu sempre pensava quando era menino, fosse inesquecível para o resto da vida daquelas pessoas. Mais uma pausa aqui. Falando no nosso mundo das apresentações. O que você faz quando você planeja a sua apresentação para conectar com a sua audiência emocionalmente? Toda apresentação, não importa se é uma apresentação de resultados, fusão e aquisição, preciso vender a minha empresa, preciso convencer o cara, é a conquista de confiança. Você precisa gerar uma experiência intensa naquele momento que a chance dele lembrar é muito maior. Tudo na nossa vida que gera uma lembrança muito forte, até hoje na vida de vocês, foi um momento em que essa experiência aconteceu de forma intensa. Um trauma é isso. O que é um trauma? Medo de elevador. Um dia aconteceu alguma situação no elevador, você ficou com medo de elevador, a partir daí nunca mais esqueceu aquilo. Dá para a gente fazer isso também, experiências positivas.
principalmente quando a gente está ao vivo interagindo e teatralizando também. Isso aqui é um pouco de uma peça de comunicação, improviso, teatro no sentido de ter uma estrutura, só que tem muito de improviso também. Como é que eu me conecto emocionalmente com vocês? Voltando lá para a história do menino, na realidade, na hora de escolher a faculdade, 17 anos, eu não sabia muito bem o que fazer, nem dava para escolher muito bem uma faculdade. Se eu fosse seguir o padrão, faz direito com leque, faz administração, que você vai ter o seu próprio negócio. Não era nada disso. Eu jogava vôlei na época, era federado, joguei pelo Paulistano, pelo Clube Ibanês no comecinho, não tive uma carreira muito longa, mas adorava voleibol. Então o caminho mais lógico foi mergulhar na educação física. Só que eu tinha um problema, tinha que passar no vestibular. E passar no vestibular, se eu não estudei algumas matérias, em biologia então, que eu tinha ficado em recuperação, vocês lembram? O que eu vou fazer? Sentei do lado de um cara, comecei a mapear o ambiente e fiz uma parceria do meu lado. Passei em quinto lugar na faculdade. Quase gabaritei a prova. O cara era inteligentíssimo, ele ia prestar acho, pré-história, alguma coisa assim, então não era meu concorrente. Foi muito boa essa parceria. Só que aí começou a faculdade. Eu tinha que estudar na faculdade, apesar de ser educação física, naquela época 3 anos, eu queria as aulas práticas de vôlei, natação, futebol, só que eu tinha que estudar também. Tinha aula de anatomia. O que eu ia fazer com a aula de anatomia? Estudar osso, decorar nome de osso, um ossinho desse tamanho, com 50 nomes para você decorar. Aí eu resolvi fazer um negócio diferente. Peguei os ossos emprestados, sem ninguém saber, na faculdade, e levei para minha casa. Cara, vamos. Chamei os amigos, tá aqui galera, vamos estudar, e agora? Eu queria aprender mesmo, eu estava afim de aprender. Eu não queria colar, até porque nem dava para colar na prova de anatomia prática. Ficava uma parede aqui, você com aquele osso na sua frente, com um papelzinho para você escrever os nomes. Aí, de repente, veio inusitado. Eu tinha uma cachorrinha, husky siberiana, chamava Dudinka. Quando a minha mãe chega em casa, a cena que ela encontra. A Dudinka com um fêmur na boca. A minha mãe quase desmaiou, né? Mas foi divertido. Eu vivi uma aventura a cada dia. E essa foi uma delas. Tinha entretenimento na minha vida. E era isso que importava. E é isso que importa numa apresentação. A apresentação não pode ser chata, não pode ser só conteúdo, só lógica. Tem que ter entretenimento aliado ao conteúdo. Não é entretenimento contar piadinha, não. É alguma coisa de storytelling, alguma coisa de contar uma história, fazer uma metáfora, fazer uma comparação, trazer uma situação que está acontecendo e encaixar o seu conteúdo quando você estiver passando uma mensagem. Falando em entretenimento, greve na Faculdade de Educação Física. O diretor para o carro, tinha uns carinhas lá meio vândalos que queriam riscar o carro do diretor. Eu achei meio absurdo. Falei, cara, peraí, não vai riscar. Sacanagem, o cara vai ter que arrumar o carro. Ele não tem culpa pela greve, né? Faz uma coisa mais legal, murcha o pneu. É mais light, depois ele pode encher. Eles não fizeram. Quem fez? Quem? Eu aqui. Tive que fazer o som do... Vamos voltar essa risadinha aqui. Ficou legal essa animação, né? Fui lá, achei, coloquei lá o palitinho, fiquei olhando, pedi pra galera olhar lá, murchei o pneu do carro. Legal, né? Eu não queria sacanear com ele, não estava com raiva dele, eu queria viver aquele momento como se fosse único, de novo. Só que aqui, eu tive um outro momento que foi muito único também. Dias depois, o diretor me chamou na sala dele, abriu a porta, tinha uma televisãozinha no cantinho, bem pequenininha, com um videocassete e uma fita para fora, e uma cadeira. Senta ele. Tá bom. Será que ele quer mostrar um vídeo de vôlei, eu jogando vôlei? Não, acho que não é nada disso. O que aconteceu? Um carinha da faculdade de medicina filmou e ainda deu um zoom naquela cena. E a cena era eu assistindo, o Johnny aqui, furando o pneu do diretor e ele só olhando para minha cara. Esse momento foi um ponto de virada na minha vida. Eu tive uma conversa com ele, ele estava com a carta de expulsão na frente dele e eu não consegui inventar nenhuma desculpa, eu não consegui enganar ele e eu não consegui me enganar. Eu fui sincero, quando eu abri a boca eu comecei a chorar de verdade. Contei a minha vida inteira, expliquei que eu não fiz aquilo para sacanear ele, eu fui o quê? Fui genuíno, fui sincero. Que, aliás, acabou que eu me formei e virei amigo dele depois. Essa era a minha formatura. Foi mal pelo pneu, né? Uma apresentação. O que vocês... muita gente acredita que não é um bom apresentador, eu não sou bom de palco, não sei falar.
Os nossos clientes, quando vão ao SOAP, eles apresentam um PowerPoint, tem uma performance, a gente não entende quase nada. Quando eles fecham o PowerPoint sempre e começam a bater papo, fica muito melhor. A apresentação é uma conversa 1 a 1. A apresentação é conquistar confiança. Se a audiência gostar de você, entender a sua mensagem e comprar a sua ideia, talvez ela vá na sua para assinar um contrato, para fechar um negócio, ou mesmo para aderir a uma ideia. Eu precisava... Chegou uma hora na minha vida que eu precisava levar as coisas um pouquinho mais a sério. Eu estava com 25 anos de idade, fui fazer um curso de programação neurolinguística. Opa. Vocês conhecem programação neurolinguística? Basicamente é como usar o nosso cérebro para obter melhores resultados naquilo que você faz. Na comunicação interpessoal e intrapessoal também. Vou prestar atenção, vou sentar na frente e vou me dedicar. Vocês acham que eu consegui? Eu juro que eu tentei. Passou uma menina, filha da dona do hotel, dentro do Parque Nacional, me apaixonei por ela. A partir daí, meu objetivo foi conquistar aquela garota. Bailezinho lá de festinha de final de curso, ela estava dançando com o instrutor. Aí eu cheguei o garçom e falei, puta, eu preciso dançar com ela. É hoje ou não vai ser nunca mais. Eu achei no meu momento único. Dei a vassoura. Pedi uma vassoura para o garçom, dei a vassoura para o instrutor e falou, cara, vai dançar com a vassoura. Peguei ela e comecei a dançar. Fiquei com a menina. Naquela época ficar era mais leve, eu fiquei mesmo, só dancei e fiquei. Né? Hoje ficar, nem sei mais o que é. Bom, criei interesse nela, certo? Apresentações. Primeiros 30 segundos. Fundamental, planeje o começo, faça um começo memorável. É lá que você vai criar interesse. E é lá que você vai comprar atenção para o resto da sua apresentação, seja lá quanto tempo você tem. Resolvi, então, interesse criado, despertar a atenção dela. Eu estava afim e precisava despertar mais a atenção dela. Ela morava no Rio, resolvi fazer uma surpresa para ela. Um amigo meu, peguei um carro, fui para o Rio de Janeiro, ele chegou lá e falou, olha, Daniela, tem uma encomenda aqui de São Paulo para você. Ela não entendeu muito bem, ele foi até o porta-mala, eu estava dentro do porta-mala. Ele abriu, saí com flores, ela se aproximou, eu do porta-mala, dei um beijo nela, entrei no porta-mala e voltei para São Paulo. Foram 10 horas de viagem para 10 segundos de contato. Vocês acham que eu conquistei a atenção dela? Apresentação é a mesma coisa. Apresentação é gerenciar a atenção o tempo todo. E não é fácil. Tem celular tremendo e vibrando no bolso de todo mundo, sem desligar, né? Deixar não vibra, né? Olha aí. Então, é isso, a gente tem estímulo de tudo quanto é lugar, principalmente aqui. O pior inimigo do apresentador é o devaneio da audiência. É quando a audiência para de prestar atenção e começa a pensar em outras coisas. Conquistei a atenção, só que eu queria mais. Estava muito intenso, estava muito forte, eu estava me apaixonando por aquela mulher. Precisava ir todo fim de semana lá para o Rio de Janeiro, eu queria. Por quê? Ela precisava entender que eu não queria mais aquela fase galinha, né? Eu queria uma coisa séria. Fui praticamente todo fim de semana para o Rio de Janeiro e cada fim de semana era uma surpresa. Para que eu fiz isso? Para que ela entendesse, estava afim dela. Não adianta nada você fazer uma apresentação, criar interesse, conquistar atenção, só que as pessoas não entenderem a mensagem. Ah, eu não entendi a mensagem, mas acho que eu vou comprar a sua ideia. Eu compro a empresa, mas eu não entendi absolutamente nada do que você faz. Não existe isso. Tem que ser didático, você tem que fazer a pessoa entender a mensagem que você está passando. Um dia eu resolvi pedir ela em casamento, de um jeito não convencional. Imagina, pedir a mão, chega, chama o pai, não, nada disso. Achei um cara que trabalhava com circo, ele nunca tinha feito isso na vida, e eu resolvi, então, fazer uma surpresa no apartamento que eu morava. Quando ela chega, ela gostava muito de cachorro, eu liguei para ele e falei, escuta, cara, o que você faz? Ela, fez adestrado, fez o quê? Adestrado, você já fez alguma coisa no apartamento? Não. Quantos cães? 12. Então tá, vamos lá. A gente fez uma simulação de um casamento com os cachorrinhos educados e ensinados. Assim que ela entra, 2 cachorrinhos em pé entram assim de noivo e noiva. Ele como padre simulando um casamento e a música de entrada do casamento e os outros 10 cachorrinhos assistindo. Assim eu pedi ela em casamento. Vocês acham que ela aceitou? É duro manter essa expectativa até hoje. Eu conquistei a adesão. Aqui é o final da apresentação.
de qualquer um de vocês, adesão, no sentido amplo da palavra. Aderir a uma ideia, aderir a um produto, aderir a um contrato, e muitas vezes aderir àquela reunião para marcar a segunda reunião. A maioria das vezes é isso. A apresentação está num contexto, num ciclo de venda de ideia. E você está lá para quê? Para conquistar confiança e marcar a segunda reunião para dar continuidade. Muitas vezes não. Dependendo da empresa, a apresentação é o último momento antes de fechar algum contrato. Aliás, dependendo da empresa, a apresentação é a ferramenta de venda que você tem. Você não tem outras coisas. Você pode até fazer anúncio no aeroporto, consultoria sempre, Tiger Woods jogando golfe. Ah, compro, fecho o contrato. Não. Escuta, gostei. Você faz uma apresentação para mostrar o que você tem para oferecer para uma empresa, e é lá que você vai levar os benefícios para o seu potencial cliente. Bom, vocês querem saber o que aconteceu com essa história, né? Eu estou casado há 15 anos, faço 15 anos esse ano, e o resultado e benefício indireto dessa conquista toda está aqui. Eu mostro com orgulho meu filhinho, Bruno. Vocês quase trouxeram ele aqui para fazer uma performance, mas eu acho que ele ia ficar um pouco intimidado. O apresentador tem que também tomar alguns riscos, mas nem tanto, né? Bom, vamos levar a vida a séria? Vamos trabalhar? Trabalhar. Tem que ter uma elite, trabalhar, seguir uma carreira, fazer o que todo mundo faz. Afinal, eu casei, eu precisava um dia ter filho, eu estava sonhando com isso. Botei minha gravatinha. Nossa, como era difícil. Me adaptar ao mundo corporativo, me adaptar às regras, me adaptar ao sistema e implementar as minhas ideias. O meu emprego foi na empresa de um amigo, trabalhei 4 anos, cada hora eu inventava um cargo novo, o novo que ele deixava, ele era o dono. Eu entrei, tinha 8 funcionários, eu saí, tinha 500. Foi uma experiência fantástica, hoje acho que tem mais de 1.500. Uma empresa de assistência 24 horas. Aprendi muito, mas sofri muito, porque tudo que eu queria implementar de inovação, de ideias, para transformar momentos aparentemente chatos como momentos únicos e inesquecíveis, eu não conseguia, eu esbarrava nas regrinhas do sistema. O mais divertido estava fora da empresa ainda, não era no mundo corporativo. Um dia eu fui almoçar com um cara que trabalhou nessa empresa de marketing, e aí perguntei onde ele morava, ele falou, ele perguntou onde eu morava, e a gente foi chegando à conclusão que ele conhecia a minha casa. Por quê? Porque 10 anos atrás ele tinha ido naquela festa de 500 pessoas que eu dei, e ele era uma das 500 pessoas, e ele falou, foi a melhor festa que eu fui na minha vida. O que eu fiz? Eu lembro que eu queria transformar aquele momento num momento inesquecível, eu deixei uma marca. A apresentação também é marca, a apresentação também é branding, a apresentação também é você gerar recall, você quer que a pessoa lembre da sua apresentação. E quanto mais você conseguir conquistar um dos lados do cérebro aí, que é o emocional, com uma metáfora, com alguma coisa inesquecível, maior é a chance dele associar aquilo ao seu produto depois. Legal. Resolvi então sair daquela empresa, aprendi muito e fui trabalhar em consultoria. Numa das Big Fives, naquela época eram Fives, hoje sei lá são quantas Bigs. Por quê? Consultor tem espírito livre, pode pensar, era o que eu imaginava. Qualquer coisa que eu sugeri de ideia nova, os caras vão implementar do meu jeito, como eu queria fazer. Não consegui. Por quê? Não é porque está errado. Existiam as best practices, as melhores práticas, o modelo, a metodologia. O consultor tinha que entender aquilo e implementar daquele jeito. Comecei a participar de reuniões muito chatas. Toda consultoria acaba com uma recomendação. E essa recomendação acaba com uma apresentação. E eu não me conformava com aquilo. Eu tentava, talvez eu precisasse encontrar o caminho, mas eu tentava trazer um jeito novo até de mudar as apresentações e não conseguia. Até um dia que eu estava desalocado, sem projeto, fui assistir a palestra de um cara que foi para a Lua. Eu achei legal, pô, o cara desse tamanho, deixa eu ver o que ele tem para me ensinar. E fui com o meu atual sócio, o Eduardo. Coincidentemente, naquela época a gente pensava já em ter alguma coisa juntos. Toco o telefone, eu atendo, meu chefe. Johnny, onde você está? Fulano, eu tô aqui, cara, você não sabe. Eu tô aqui fazendo uma palestra de um cara que foi para a Lua. O que você espera como resposta? O que eu esperava? Cara, que demais! Traz isso tudo, eu quero ver depois. Vai lá, não quero te atrapalhar. Vai lá, assiste lá. Qual foi a resposta? Então foi o seguinte, ele foi até que inteligente. Volta pra cá que a gente tem assuntos mais terrenos para lidar. Beleza, voltei. E aquele menino que só tinha uma chance, continuava se frustrando. Se sentindo encaixotado, se sentindo aprisionado. Ouvindo muitos nãos. Se sentindo um template. O que é um template? Template ingessa uma apresentação. O template favorece o pensar igual.
O PowerPoint é maravilhoso para fazer uma apresentação, só que tem um tal de slide mestre, que de mestre ele não tem nada. Ele vai lá, clique para adicionar título, clique para adicionar bullets. Ele induz ao bullet point, e o bullet point nada mais é do que um teleprompter, você lê, então um dos dois não é necessário, ou o apresentador ou a apresentação. Se você vai ler, manda por e-mail e cancela a reunião. Cuidado com os templates. Aí eu resolvi então fazer um MBA em marketing, eu acho que tinha tudo a ver com a minha carreira. E vocês acham que eu sentei no fundão? Vocês acham que eu colei? Agora não, agora é a minha vez. Outro ponto de virada na minha vida aqui e na apresentação. Fui o melhor aluno da escola, da minha turma, com média A, só tive um B. Pô, que cara nerd, não é nada disso. Eu consegui finalmente implementar as minhas ideias num ambiente seguro. Um ambiente onde a apresentação no final de cada matéria era a prova. E eu fazia as apresentações que conquistava os professores e conquistava os alunos. Até um dia que um aluno chegou para mim, Johnny, você faz a minha apresentação da próxima matéria? Ah, faço, cara, manda aí, beleza. Tava saindo assim, eu pago. Você paga? Comecei a fazer conta, né? Peraí. Tem mercado aí, além de gostar de fazer isso, tem mercado. Voltei para a Accenture, fiquei meu último ano de consultoria só fazendo apresentação para um cliente, eu não dei consultoria. Não fiz change management, não fiz processos, não fiz absolutamente nada. Fiz uma apresentação, o cara gostou, pedi autorização para o meu chefe, ele deixou, eu fiquei um ano fazendo a apresentação. Opa, luz no fundo do túnel. E o ambiente corporativo acho que não é tão chato assim. Os caras estão aceitando as minhas ideias. Muito legal, gostei. Conclusão, que eu já tinha chegado naquela época, apresentações representam uma mídia poderosíssima para você vender uma ideia. Todo mundo estava aderindo com facilidade ao meu jeito e ao método que eu criei, junto com o meu sócio, que ao mesmo tempo é agora que eu apresento ele, de vermelhinho aqui. Então a história da SOP não tem 8 anos, tem 26 anos, porque isso aqui faz 26 anos, a gente fez um cruzeiro, que além de sócio ele é primo e amigo, a gente tem uma afinidade muito grande. Esse carinha com a bermudinha ridícula em cima do umbigo aqui sou eu. Ele também teve uma carreira de consultor, sempre foi autônomo, trabalhou sozinho, nunca teve chefe. E ele fazia apresentações que chamavam muita atenção. Teve um dia que a gente praticamente chamou junto. Eu queria tomar um café com ele também para falar um assunto muito sério. E ao mesmo tempo, a gente se juntou. Porque eu sou mais ou menos o lado direito, que é a emoção, e o lado esquerdo, ele que é a razão. A gente resolveu montar a SOP. Vamos abrir uma empresa só de apresentação? Vamos, fechado. E a gente resolveu então juntar os dois lados do cérebro, até porque numa apresentação, se você é lógico, você só está atendendo a metade da pessoa, 50%, se você apresenta um documento. Quando você acrescenta storytelling, quando você apresenta técnicas de narrativa, você está falando com a pessoa completa. Montei a SOP começou com 20 metros, cresceu 45 no segundo ano, no terceiro ano 90, hoje a gente está com quase 500 metros quadrados. Se não der certo esse mercado de apresentações, eu vou abrir uma empresa de mudança, porque o que a gente mudou nesses 8 anos não é brincadeira. A SOP tem mais de 80 funcionários, está no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, começando na França. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque a gente já contou mais de 8 mil histórias, e para dizer o seguinte, aquele menino que só tinha uma chance, finalmente teve o seu espaço, porque o mercado reconheceu. E o mercado corporativo não é negro como ele imaginava, não. As pessoas têm boas ideias, elas precisam saber apresentar. Agora, para mim e para o meu sócio, só falta plantar uma árvore. Está muito difícil, a gente já tem filho, já escrevemos um livro, que é o resultado dessa história toda, e agora só falta plantar uma árvore. Portanto, apresentações são como um bom filme. Um bom filme você senta, presta atenção do começo ao fim, gera uma mudança, você sai de lá de um jeito diferente daquele que você entrou. Pensa nisso quando for fazer a próxima apresentação. Agora, o que eu diria para aquele menino lá no começo, que tentava fazer as coisas do jeito dele, que a sociedade achava que fazia tudo errado, eu só tenho a agradecer. Eu diria para ele que ele foi uma criança bem-sucedida. Na realidade, ele não foi uma criança bem-sucedida. Ele continua sendo, porque eu hoje me considero ainda um menino que só tinha uma chance. Espero que vocês resgatem dentro de vocês aquele menino que só tem uma chance na hora de vocês apresentarem. Lembrem-se desses conceitos na hora de fazer uma apresentação. E agora eu tenho meu desafio. Já está acabando o tempo. Eu vou explicar no tempo dessa música. Vamos ver? Como que eu fiz a história.
as várias horas que eu fiz. Vou desconstruir essa história. Vamos lá. Cliquei. Toda apresentação tem ponto A e ponto B. Ponto A, a pessoa não conhece o que você está falando. Ponto B é a mudança que você quer gerar. Como no caso de vocês, serem bons apresentadores. É possível, saiam daqui acreditando. Eu tive o meu ponto A e o meu ponto B. Comecei com slogan e com tema central e acabei com slogan e com tema central. Defini as narrativas, defini os elementos do meu filme, da minha apresentação como se fosse um filme. Tema central. O menino que só tinha uma chance. Personagens, eu e meu sócio. Coadjuvantes, todos aqueles que participaram da minha vida. Conflito, não tem história se não tem conflito. Não tem apresentação se não tem conflito. Ponto de virada, teve 2 ou 3 que eu falei que eu virei a minha história e ela não foi mais a mesma coisa. Resolução, a gente montou a soap. Introdução de impacto, importante ter uma introdução de impacto para criar interesse. E um fechamento de impacto para também deixar um clímax na apresentação. Usei a estrutura tradicional e clássica do cinema que vem desde Aristóteles, ato 1, 2 e 3. Ato 1, ambientação. Aumenta um pouquinho o som, por favor. Ato 1, ambientação. Coloca personagem. Ato 2, ponto de virada. Ato conflito. Quais são os desafios que ele passou? Ponto de virada de novo para o ato 3. Ato 3, resolução. A solução que ele teve, o clímax. E finalmente, a ferramenta. Só então, depois de tudo isso definido, o Word, historinha redigida, PowerPoint, identidade visual, cria os slides e principalmente desapego. Eu tive de escolher aquilo que é mais relevante da minha história. Esse é o maior desafio de vocês. Pensa na audiência e escolhe aquilo que é interessante. A apresentação é a vida sem as partes chatas. Não tinha dado nenhuma vez no meu ensaio. Juro por Deus. Espero que as próximas apresentações de vocês consigam selecionar as partes mais interessantes para a audiência. A apresentação não é sobre você, é sobre como você melhora a vida da audiência. Não são seus diferenciais, é como você melhora o diferencial competitivo da sua audiência. E eu já tive a minha chance aqui, agora é irreversível. O momento foi único e eu só tinha essa chance. Vocês não, quando forem chamados para uma próxima apresentação, vocês vão ter o tempo para planejar. Então, eu espero que vocês pensem nesses princípios. E eu vou passar um vídeo agora que tem a ver com isso que eu estou falando. PowerPoint is not a media. It's wrong to say presentations can delight. It's a lie. Presentations must be documents filled with texts and graphics. It's true. Documents are far more important than stories. The number of slides is what really matters. It's not true that telling stories isn't important. He's got everything. He just needs the right direction. It's important telling stories. It's not true that the number of slides is what really matters. Stories are far more important than documents. It's true. Presentations must be documents filled with text and graphics. It's a lie. Presentations can delight. It's wrong to say PowerPoint is not a media. How
How would you like to tell your story? Yes, you got it. Yeah, let me tell you. E vocês, como é que vocês gostariam de contar a próxima história de vocês? Obrigado, gente. Só vamos fazer um intervalozinho. E aí a gente volta para discutir. Vocês anotaram o jeito que eu pedi? E aí, o que vocês acharam do texto? Do texto, do vídeo? Maravilhoso. Muito bom. Vocês gostaram? Maravilhoso. Tem um fundo com bastante técnica aí por trás, né? Sim. O que chamou mais a atenção de vocês? No vídeo, como A desconstrução daquele sistema sisudo de apresentação, né? Exato. Tentar construir algo que se assemelha ao que é um dia a dia, né? Sistema tradicional. É. Tirar um pouco a seriedade, o peso, né? Por mais que seja... Ele falar que as apresentações são chatas, né? Isso. Sair da chatice. Né? É só uma apresentação expositiva e aí você fica lá, parece aquela relação de sala de aula, né? O professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. E aí, atualmente, o que a gente mais tem realmente é a dispersão com vários tipos de estímulos exteriores, né? Então, vem o celular, alguém fala não sei o quê, e aí, claro, se realmente não tiver esse gancho, toda essa atenção da gente, realmente a gente se perde, acabou? Pode ser a apresentação de conteúdo melhor do mundo, mas ele tem que ter alguns vínculos, né, que você está criando para poder você Ele vai voltar. aprendendo o tempo todo na história, né? Atitude, Ele usa vários conteúdo, recursos ali. tudo, né? E aí ele discute a apresentação mesmo no mundo do negócio, corporativo, né? Ele não leva isso para o mundo acadêmico. Então ali ele está trazendo ideias mesmo do mundo corporativo. É isso que eu quero tratar com vocês. Assim, no fundo, as técnicas se aplicam a qualquer coisa, né? É. Só que o foco da apresentação dele é o mundo de negócio. É óbvio que você consegue pegar aquilo ali, dependendo do público-alvo, e quase que levar do jeito que está. Depende da palestra. Para fazer uma palestra para universitários, é bem a linha que ele está fazendo ali. Por exemplo, o aluno está lá no curso de empreendedorismo dentro da universidade, né? Então, é uma das coisas que a gente vai ver. Mas o ponto interessante é esse, né? Ele está buscando a história o tempo todo. E ele usa vários recursos, né? Recursos que eu falo de comunicação. Comunicação verbal e não verbal. Né? Não sei se vocês perceberam. Né? O gesto, a forma de articular, A linguagem visual. a linguagem visual. Ajoelha até, né? Ele ajoelha, né? Tudo aquilo ali para aprender a atenção. Né? O que mais, gente? Sai do tradicional, né? O tradicional é o PowerPoint. É uma coisa que é importante, que talvez assim, ele não deu como lição, mas se observar a apresentação dele fica muito claro, porque assim, o PowerPoint é só um detalhe. Né? A comunicação ela vem mais de fora do que do próprio PowerPoint. Na hora que ele dá o impacto com o PowerPoint é quando? Quando ele joga aquelas frases de impacto. Não é isso? O resto é bem sutil, ele mostra ali um desenhozinho e já puxa a história de novo. Ou não? Sim. Né? O método tradicional, o que acontece? Só para o praticamente. Só template e o PowerPoint é a âncora. É. Quer dizer, é o inverso, né? O PowerPoint é o centro da atenção. Você vai só modificando. Você bota o slide mesmo e só vai modificando. No modelo tradicional é isso, né? O PowerPoint é o centro das atenções. Acontece exatamente o inverso ali. E aí é meio que automático da gente fazer isso. É óbvio, por quê? Né? Como ele falou lá no início da apresentação dele, né, ele não pretende ali em meia hora
fazer um profissional ou passar um conjunto de técnicas que você leva anos para construir. Então, assim, o primeiro ponto, não existe mágica. Aquilo ali são anos de prática e aprendizado. Muito tempo, né? Toda hora eu vou sentar e fazer uma apresentação desse nível? Não, vai levar bastante tempo. Para fazer uma apresentação desse nível, um profissional já deve levar dias. Ele não senta e faz. Né? Você percebe que você tem que pensar numa estrutura de história, no roteiro, no ponto alto, no ponto baixo, os recursos que você vai usar. Vou passar um pouco para vocês aí de tudo isso. Depois disso, você construir a história. Aí tem gente que usa storyboard igual o quadrinho. Já viu? Storyboard é aqueles desenhos em quadrinho, ele faz storyboard. O pessoal mais de inovação, marketing, publicidade, usa muito storyboard. No caso dele, pelo que eu vi na apresentação, ele escreve a história mesmo no Word. Ele conta a historinha no Word. São técnicas diferentes, ferramentas diferentes que você pode usar para construir. Né? Quando você está com pressa, você simplifica. Geralmente eu escrevo só pontos-chave ali da história e em cima daquilo eu construo. Né? Mas se você for fazer alguma coisa mais elaborada, você escreve a história todinha ali como se fosse um texto, um roteiro, e dali você constrói a apresentação. A partir dali você constrói. Aí você pensa em cenário, como você vai interagir, os recursos de comunicação que você vai usar. Né? Eu dei aula para uma turma de... Eu não lembro se foi empreendedorismo ou tópicos avançados em administração, em consultoria, sei lá. Que eu fiz o seguinte, eu já uso isso há alguns anos, essa apresentação dele. O João Galvão, ele é dono das maiores empresas de apresentação do mundo. Né? No Brasil, se eu não me engano, é a maior. Só fazem apresentação. Né? Roteiros e apresentações. Geralmente para executivos. Né? E aí eu já uso há algum tempo. O que eu fiz com a turma? Eu pedi para eles montarem uma apresentação sem usar o PowerPoint. Eles tiveram bastante dificuldade para mudar o paradigma. Eu dei um texto, um artigo para eles lerem sobre consultoria, e em cima daquele artigo eles explicaram o artigo numa apresentação, sem o PowerPoint. Sem a âncora. Oi? Deu trabalho. Eles chiaram bastante. Aí alguns foram malas, acharam softwares na internet que faziam a apresentação. Mas acabei deixando. Foi a primeira vez que eu tinha feito esse exercício com eles. Né? Outros não, outros se viraram mesmo tentando contar a história usando um PowerPoint na frente. E aí sai tudo, se viraram. Então a coisa que eu queria já passar para vocês de cara, assim, que não é uma coisa que se aprende do dia para a noite. O conjunto de técnicas está aí, tem várias. Você tem que ir praticando. Né? E quando você vai fazer uma apresentação, não é toda hora que você vai sentar e fazer uma apresentação. É óbvio que vai melhorar muito a qualidade da apresentação de vocês, se vocês absorverem algumas técnicas de cara. Só que a apresentação tipo espetáculo, você vai levar bastante tempo. É a mesma coisa que você fazer um documento muito elaborado, um trabalho, um relatório muito elaborado. Vai levar bastante tempo em cima daquilo ali, pensando, elaborando, construindo. Aqui em Brasília tem um instituto, Stoica, que trabalha com comunicação, e ele tem um curso muito bom, chama-se Scheuer PPT. Scheuer PPT. PPT. E justamente isso, são novas formas de apresentações que não usem o PowerPoint. É um curso relativamente caro, né? Esses cursos são caros, né? Se você for pegar... se você pegar a lógica... Se você for pegar a lógica das competências, a gente tem lá o chazinho, né? Conhecimento, habilidade e atitude. O preço dos cursos vai acompanhando aquilo ali também. Então, os de conhecimento básico, que é só passagem de conhecimento, são cursos mais baratos em teste. Então, você desenvolve habilidade, que precisa de laboratório, que precisa de oficina, precisa de não sei o quê, já são cursos mais caros. Quando você fala de atitude, que são cursos que mexem com por dentro, que tem imersão, essas coisas, já são cursos bem mais caros. E esse curso é legal. Esses cursos aí já mexem com atitudes, botar no radar. Né? Eles geralmente são bem mais caros. Esse curso é legal colocar no radar, porque ele também fecha no corporativo e tudo mais, né? Mas assim, ele traz uma quantidade de formas de apresentações diferentes que não seja o PowerPoint.
E até mesmo, às vezes, no final ele trabalha o PowerPoint, só que trabalhando, mostrando como é que essa ferramenta pode ser utilizada. Eu acho que, assim, Brasília tem poucos, é bom anotar porque são realmente poucos. Boa parte desses cursos estavam começando esses dias, estão em São Paulo, né? Os cursos realmente de impacto. Um ou outro aí você traz também, né? Quando é órgão, alguma coisa assim, você consegue trazer. São 2 pontos chaves aí que depois eu quero conversar com vocês, mas o primeiro recado é esse, assim, não tem fórmula mágica, é prática. E quando você quer fazer alguma coisa realmente boa, você vai ter que se dedicar, vai ter que entender essas técnicas, né? Eu vou passar algumas para vocês, outras... a grande vantagem hoje é que, assim, tem os livros, se vocês quiserem até passar alguns livros, mas tem muita coisa na internet também. Muita coisa que você consegue pegar na internet, né? O que mais vocês acharam do vídeo aí que chamou a atenção? Uma coisa que eu fiquei assim refletindo é que eu acho que assim, quando você torna a apresentação um espetáculo, um entretenimento, eu acho que assim, você precisa ter muito cuidado para você não se desviar do conteúdo. É uma questão ética também, né? Porque quando você apela para essa questão afetiva, né? Do emocional, né? No discurso, eu acho que você pode acabar convencendo algumas pessoas de um discurso que não é muito bacana. A gente vê muito isso nas eleições, por exemplo. Então acho que isso é uma questão importante. É importante. Bom, a gente vive nessa sociedade de espetáculo hoje. Eu acho que você puxou um gancho interessante. Mas ele eu vou mostrar no slide. Ser você mesmo, né, com sinceridade. Lá ele até fala isso. Mas Agir com assim, sinceridade. É porque a pessoa pode se perder, né, na apresentação. Mas é difícil você e aí ser perder você. o foco. E é difícil você ser você mesmo quando você está querendo convencer Sim. o público, né? Uma audiência. Você meio que fica alienado à expectativa do outro. Sim. Isso eu acho teatral, meio né? complicado. Mesmo que você mesmo, assim, eu não vou entrar na discussão filosófica. Isso aqui não vai manchar o padrão, não? Não, isso é... Não vou entrar na discussão filosófica aqui, mas você mesmo, você trabalha com... Ixi, Maria. Eu mesmo não achou. Você trabalha com a lógica de identidade, né? Então, assim, todo mundo já tem alguns anos que isso é comprovado, né? Então, essa base teórica que eu estou falando aqui vem muito da teoria de decisões. Mas as pessoas trabalham com lógicas de identidade. Então, elas pegam as regras, aplicam aquelas regras e geram uma identidade. Então, você fala, o cara tem 1000 caras. Todo mundo tem 1000 caras. Né? Você aplica as regras de um pai de família quando você está lá dentro da sua casa com a sua família. Você aplica as regras de um servidor público na hora que você está dentro de um órgão público trabalhando. Seu comportamento é um, sua postura é outra, sua forma de lidar é outra. Na apresentação, acho que você tem muito disso, de aplicar regras de identidade, né, a partir do conhecimento do seu público-alvo, para quem que eu estou apresentando. Né? E aí você adapta a linguagem e você incorpora o personagem, que é o que a gente faz na vida real. Nosso cérebro é programado para fazer isso. A gente vive num mundo de regras, a gente aplica regras às situações sociais. Né? Você tem um lugar que você está descontraído, você está sentado no cinema assistindo um filme, você tem uma postura, você tem um conjunto de regras que automaticamente seu cérebro incorpora aquilo ali e você assume aquele personagem. Na sua família, você é mãe, você é pai, você assume o papel de pai e aplica as regras de como um pai deveria se comportar. E você vai lá e aplica aquele conjunto de regras. Isso é automático no nosso cérebro, a gente nem processa isso. Já vem meio que automático. Na apresentação, acho que é muito disso. Para quem que você está falando, né? Como é que você está falando? Né? Pode ser completamente diferente. Às vezes você assusta. Tem amigos meus, professores mesmo, que você assusta com a postura às vezes. Você nem acredita, parece outra pessoa. Porque ele está dando um curso, por exemplo, na ENAP ou num órgão público, ele está falando sério. Não é comigo, não. Eu já tenho uma postura um pouco diferente, depende muito da pessoa. Aí, por exemplo, lá na UNB, ele senta na mesa, né? Está muito mais descontraído. Né? Fala besteira. Das identidades líquidas, né? Assim, é um fenômeno bem assim, mais recente, né? Eu lembro que antigamente, até nas apresentações tradicionais, quando você pega a retórica de Aristóteles, a questão do ethos, do orador, a reputação do orador, ele tinha uma personalidade estável.
coerente. Hoje em dia não, né? Você tem essas múltiplas identidades que elas coexistem, né? Você é dentro de um órgão público você assume uma identidade, na faculdade outra. É um avanço social a partir das instituições, a né? A ética fica bem comprometida. Pode ficar, né? Aí você Fica. tem um cuidado com isso. Só que o problema é o seguinte, se a gente for tratar desse assunto, né? Sociais. As instituições sociais elas estão sendo construídas ao longo do tempo. E elas vão criando. Mas tem instituições dentro de instituições, né? Eu falo assim, se a gente for discutir, vai longe, porque aí você vai entrar no que é ética, o que é moral e onde se encaixa em determinadas estruturas sociais. Né? Uma coisa é até a questão do contato. Uma coisa é eu ter um contato mais próximo, tipo, um parente, tipo, pegar, conversar pegando, batendo no ombro, né? no braço, outra coisa você está conversando com alguém num ambiente mais formal. A questão da ética é a mesma coisa, né? Dependendo do ambiente, aquilo é aceitável ou não. E aí você tem a moral e a ética, né? A ética para dentro e a moral para dentro e a ética para fora, né? Então, a ética é o que as pessoas aceitam como razoável, né? A moral é que você entende vendo aquilo de dentro para fora, né? E isso vai ser influenciado pelo conjunto de regras também, né? Você está ensinando certo ou errado? O que você está ensinando para o seu filho, para um conjunto de alunos, para o seu público, para a sua plateia? Né? Falar besteira, falar um palavrão pode ser inadmissível dependendo do tipo de público. Um palavrão, tipo a porra do negócio ali, acabou para aquele público ali. Já a visão daquele público em relação a você é outra. Dependendo do público, você fala um monte de palavrão. Por exemplo, você vai num show de stand-up, chato. De repente, o local que você está também. Professor, isso seria a marca que ele tanto fala, desde a sua marca? A marca é muito aquela, como eu vou falar, aqueles choques que ele dá muito choque visual e alguns choques com palavras, né? O que fica grudado na sua cabeça. O slogan também. A marca são aqueles pontos chaves ali que ele quer guardar dentro da sua cabeça. Tipo ele de coelho. Deixar a marca da apresentação. Por isso que ele tenta forçar em cima do slogan. O slogan geralmente traz a mensagem principal, né? A maioria das vezes. O slogan é aquele tema que ele usa ali. O menino que só tinha uma chance. Né? Esse é o slogan que ele usou ali. E aquilo ali está dentro do contexto da mensagem central que ele está querendo passar. Que é a história dele. No final das contas, o que ele está querendo mostrar é a história dele. Né? Aí o que eu estava falando, ele ensina umas coisas, ele fala algumas coisas que não são talvez corretas, como a gente já até discutiu ali, só que assim, a gente nem sabe se é verdade ou não é, se ele está usando aquilo ali como artifício da história, e se usa muito isso. Isso também eu acho que bate na discussão da ética. Né? Eu contar uma história, mas eu estou contando uma história, eu fantasiar os dados, eu fantasiar os números, ou aumentar demais, ou diminuir demais as coisas dentro da minha história, como um recurso de apresentação, até onde pode, até onde não pode, para quem, né? Isso está sendo apresentado. Mas essa história das instituições, as lógicas de identidade acima das regras, isso já é cientificamente provado, né? Tem N artigos sobre isso, né? Na psicologia chama lógica de identidades mesmo. Desculpa, lógica de adequação. Você pegar e escrever no Google lógica de adequação, psicologia, processo de decisão, vocês vão ver muito conteúdo científico sobre isso, né? Como o cérebro funciona em relação a essas coisas. O que mais, pessoal? O que mais vocês viram de diferença em relação ao tradicional? O modelo tradicional de apresentação. A coisa de mexer com os dois lados do cérebro. Razão e emoção? Tem que mexer? Tem que equilibrar? Eu acho que tem muito a ver com a questão do foco também. É pra não ficar chato, eu acho. Isso é mais difícil pra não ficar chato. Será que é só para não ficar chato? Você ficar apelando para a emoção o tempo todo? Não o tempo todo. Ele ou para a razão, ele usa né? as duas coisas. Mais seca. Tem que ter um equilíbrio.
Você tem que ter o equilíbrio. Agora, olha só uma coisa interessante. Eu acho que foi o Guilherme, não sei quem falou, da história da ciência. Por exemplo, você fazer uma apresentação científica, dá para usar emoção? Não? Sim. Menos do que tal. Menos Eu acho que do que não você. não. Menos do que ele usou. Mais alto. E aí? Vamos pegar lá no campo da biologia, sei lá, o cara descobriu lá um anticorpo que combate uma doença rara. E ele quer mostrar o resultado, mostrar o procedimento metodológico e o resultado da Toda pesquisa. vez que ele quiser se conectar com a pessoa, a experiência, quanto a pessoa pode ter, passar aqui. Mas um pouco para emocionar, agora precisa gozar. Bom, ele precisa primeiro mostrar, e aí todo artigo científico, primeiro mostrar a importância do que ele está fazendo para a comunidade científica e para a sociedade. Aí o recurso emocional é quase que um apelativo, a gente lê até nos textos às vezes, né? Alguns recursos emocionais de mostrar o quanto aquilo ali impacta na sociedade, nas pessoas, na própria ciência, né? O qual a importância daquilo ali. Eu acho que vai depender muito Saber o tom, como que se do público, Tem que do dosar. contexto. Imagina uma apresentação, falando aí, algo relacionado à biologia, por exemplo. Uma apresentação em algum fórum da OMS e uma apresentação para uma defesa de tese, por exemplo. No caso, se tiver... Aí você usa a lógica de adequação de novo. Né? Você ficar fazendo muita gracinha lá na frente da banca, pode dar problema. Mas na verdade, eu acho que isso aí são repetições, é um tradicionalismo que se vem repetindo desde muito tempo atrás. É isso aqui, ó. E que é desnecessário você continuar. Identidade. Porque muitas vezes Aplicação de o próprio professor que está numa banca avaliando um mestrando ou um doutorando, você vai ver a aula dele é totalmente diferente daquela seriedade, daquela solenidade que é levada para a banca. Só que você tem um conjunto de regras ali. É porque boa parte dessas regras que a gente usa para construir essas identidades, elas são informais. Elas não estão escritas, a gente aplica, simplesmente olha o ambiente, rebobina essas regras, processa elas e aplica uma identidade para aquilo. Né? Então, isso tem um impacto enorme na nossa vida, em tudo que a gente faz aí. Por que tem a ver com sistemas de decisão, por exemplo? Falei para vocês buscarem lógicas de identidade, processos decisórios. Se eu manipulo o ambiente, eu faço o cara adotar uma determinada identidade, determinada postura na minha frente na hora de tomar decisão. Eu consigo manipular o processo de decisão. Não sei se vocês já viram, às vezes, quando... Bom, alguns talvez estão com mais tempo aí, no serviço público, acontece muito na iniciativa privada também. Né? Quando você vai fazer uma reunião ou vai manipular algum tipo de cenário, você liga o ar-condicionado, deixa a sala gelando, bota as pessoas lá dentro. Né? Tudo isso tem a ver com a aplicação de lógicas de identidade. Constrói um cenário, mexe na iluminação, tudo isso constrói um cenário. E as pessoas, por natureza, associam aquele ambiente com uma regra, o contexto com uma regra e aplicam identidade. Até a forma dela reagir ou agir em relação às outras pessoas estão relacionadas a isso, informais, que ela processa. Né? Bom, uma coisa importante, bem importante, né? Que ele colocou e talvez seja o ponto central aí. Contar a história, né? Todo mundo percebeu isso como plano de fundo da apresentação? Então toda apresentação é contar uma história. Toda vez que você vai fazer uma apresentação, você está querendo passar alguma coisa. Né? O que é o mínimo que uma história precisa ter? Começo, meio e fim. Né? Parece óbvio, não parece? Eu canso de ver a apresentação sem pé e sem cabeça. Já começa direto ao ponto, já sai para lugar nenhum e já acabou. Canso de ver, isso é muito normal. Né? E o que acontece é que perde o sentido. Bom, contar história, isso já não é novidade, tá? Assim, desde a década de 80 os cursos para altos executivos já ensinam isso.
E essa como eu vou chamar? Essa escola de contadores de história já vem de anos também. Tem grupos, tem livros, vários livros sobre contar histórias. Tem um que o pessoal está na moda aí, o pessoal de empreendedorismo, chama Storytelling. Eu não li ele ainda, tá? Tá na moda assim, que eu já vi várias pessoas falando desse livro. Ah, não, você tem que entender de poesia, de retórica. Ele usou o roteiro da tragédia grega, né? Isso. Você tem um clima, apresentação, conflito, clima. Conhece só, Fábio, eu acho, é storytelling, tudo junto. Não sei se é bom não, tá, gente? Mas tá todo mundo, o pessoal do empreendedorismo aí tá falando bem desse livro. Então só tô mostrando, tá? Assim, eu fui em várias palestras do ano passado pra cá, do meio do ano passado pra cá, eu já vi 3 caras que trabalham com empreendedorismo falando desse livro, indicando esse livro. Se você pegar no YouTube também, esses caras estão falando desse livro. Eu não sei, a capa não está aparecendo. Eu não sei se é bom ou não. Não tive tempo, sinceramente eu não tive tempo para ler. Mas como não é para sair comprando igual doido, estiver passando na livraria, abre ele, dá uma olhada. Eu estou lendo um que tem bastante técnica, ele é mais denso, ele é muito técnico, chama Acordais. Bom, esse Acordais, ele é mais denso, ele tem muita técnica de história, mas aí ele vai contando da poesia, de como criar o clima, de como você envolve a plateia, mas ele é bem técnico. E tem um de uma senhorinha também que eu li esses dias, já é uma senhora contadora de história de muito tempo. Ela pega as lições que ela aprendeu contando história para criança e tenta passar para os adultos aprenderem a contar história. Na próxima aula eu vou trazer os livros todos desse módulo e eu trago esses 2 livros para vocês. Não são livros assim, como é que eu vou falar? Tanto esse Acordais quanto esse livro dessa senhora, provavelmente não é o mesmo estilo desse livro aqui. Ele é um livro mais técnico, elas batem muito na técnica de contar história mesmo. Construir cenário, o que é poesia, e vem toda a história de o que é poesia, como é que ela é construída. E aí depois ela ensina a incluir essas coisas dentro da história. Né? Como que você constrói cenário, como é que você chama a atenção, como é que você cria o ambiente. Mas tudo muito técnico. Tem uma outra coisa importante, que não fala na apresentação dele, mas também tem tudo a ver. Muita gente tem feito isso, né? Misturar arte e história. Arte que eu falo música, teatro, né? Bom, eu não estou aqui para fazer pregação para ninguém, né? Mas boa parte dos cursos que eu fiz, que desenvolvem mais atitude, inclusive a Manaquei, não sei se vocês já viram falar, a própria Manaquei passa muito em cima disso, chama muita atenção para essas coisas. Né? Por que eu tenho que aprender um pouco de arte? Porque eu tenho que entender um pouco de contar história. E quase tudo que a gente faz na vida envolve essas coisas, né? Então, o nosso dia a dia. É difícil da gente pegar da hora do dia para a noite, né, e mudar a chave. Isso aí é um trabalho que tem que ir trabalhando, um processo que tem que ir trabalhando na cabeça. De sair do modelo tradicional, né? E, na minha opinião, não é nada disruptivo sair do modelo tradicional. Né? Não é tipo assim, eu vou fazer uma apresentação do outro mundo. É só parar para pensar um pouco em como é que eu me comunico com as outras pessoas. Como é que eu faço para criar uma relação de comunicação? A partir daí você consegue construir. E óbvio, na hora que você vai encaixando as técnicas, as coisas vão ficando mais fáceis. A comunicação vai ficando mais fácil. Né? Tem gente que se comunica assim, ele não precisa de nada, é só ele e a plateia. O cara chega e dá um show. Né? Entender de gente, né? Tem muito a ver com entender de gente. Às vezes precisa de um desenvolvimento, né, durante alguns anos. Você está falando, eu estou me lembrando de um advogado alemão que saiu da União,
cara. Quando ele estava aqui, ele era uma pessoa que não gostava nem de aparecer lá na frente, aqui, minimamente aqui, 20 pessoas. Ele, certa vez, ele foi convidado para ser paraninfo, né? De colação de grau e tal. Ele transpirava em bicas. Ele ficou extremamente nervoso. E do jeito que ele ia para o poder disso, ficava nervoso, ele aparecia lá na frente, ele ficava nervoso. Como assim, Gerônimo? Tá bom. Aí pediu a exoneração do cargo, né? Virou coach. Hoje ele lida com uma facilidade enorme. Ele pega um microfone e fala lá para 1000 pessoas dentro do auditório. E aí, só que a abordagem eu acho que deve ser mais emocional do que racional, porque é o papel dele. A identidade que ele tem ele que saber levar a pessoa a um outro nível, um outro patamar. E aí, para você ver, é desenvolvimento de habilidade também. Não é habilidade de forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele ficava muito estressado, muito nervoso, ele não gostava de aparecer. Hoje em dia, falei para ele outro dia, você agora virou um showman, cara. Você consegue realmente, com as habilidades que ele foi desenvolvendo, tirar as pessoas da zona onde estão, não digo assim, zona de conforto, mas do estágio onde estão, para poder chegar onde as pessoas imaginam chegar, entendeu? Eu acredito que assim, tem tudo a ver com o que ele falou lá no começo da apresentação, né? Assim, todo mundo fica nervoso, não tem jeito. Toda hora que você vai apresentar em público, você vai ficar nervoso. O medo de apresentar em público... que vão para teatro, tem que ter esse nervosinho, porque senão não é a mesma coisa? E eu acho que assim, não tem graça. Daqui a uns anos, e não são muitos anos também, isso vai ser competência essencial para qualquer um, saber se comunicar. Porque saber se comunicar, que eu estou falando, não necessariamente chegar aqui na frente, mas fazer uma apresentação, vender uma ideia. Por quê? Do jeito que as coisas estão indo, né, só um pequeno panorama, né? As coisas estão ficando, o mercado vai ficar cada vez mais competitivo. Parece discurso comum, mas agora é uma realidade muito forte. Eu não vou ficar aqui a manhã inteira falando, né, do que está acontecendo, mas depois a gente pode fazer um final aí. Eu já falei um pouco para vocês. Estava até conversando hoje no início da aula sobre essas mudanças, né? Já tem livros, eu não sei se o dado é real ou não, mas 90% do sucesso das pessoas que crescem na carreira está relacionado a habilidades de comunicação e relacionamento, né? Hoje em dia. Não sei se é verdade ou não, né? Isso ali no livro. Oi? É bem provável que, assim, tem um efeito grande. E quem falou isso é bem confiável. Tem um livro chama-se Poder Porque Alguns Têm. Eu recomendo para mim, para as pessoas que pensam, porque assim, é um livro, o professor Jeff Pfeiffer, o nome dele, é um professor de Stanford, ele é muito famoso na administração, ele criou uma corrente teórica enorme na ciência das organizações, ele é extremamente respeitado. Só que ele escreveu um livro comum, só que mesmo assim ainda é um pouquinho maçante, porque é um pesquisador, é um cientista. Mas mesmo assim ele coloca muita coisa interessante dentro do livro. Não é aquela leitura agradável porque ele joga muito dado científico, aí ele fala em cima do dado, traz para a situação real, né? Mas é um livro que vale bastante a pena sobre ele. E aí ele dá esse número lá, né? E aí ele vai mostrando como é que isso é uma fonte de poder, que as pessoas usam para poder subir na carreira ou se posicionar no mercado, né? Então, assim, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, toda hora você está envolvido em situações que você tem que se comunicar, tem que se relacionar, né? Então é uma competência que eu acho que daqui para frente vai ser cada vez mais exigida, né? Daqui para frente, assim, já era, agora passa a ser bem mais, né? Eu estava conversando agora no intervalo, né, a história das mídias sociais também, né? Hoje o acesso à comunicação é muito rápido, né? Então, por exemplo, no caso de um consultor, que ele fazia muito nome no boca a boca, que é você dá uma consultoria aqui, aí a pessoa que recebeu a consultoria te indica lá para o outro, te indica para o outro. Hoje em dia, boa parte desses consultores estão gravando vídeo no YouTube, no LinkedIn, botando lá. Então ele já está divulgando para um monte de pessoas. Se você ficar no boca a boca, você já não consegue se desenvolver também.
Né? Então está mudando a dinâmica. Né? E a habilidade de comunicação, se era importante, passou a ser mais importante ainda. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também na história é que, para você não perder o fio, ele sempre vai voltando lá a pontos chaves da história dele. Não sei se vocês viram. Vai criando ganchos, né? Isso, vai criando ganchos para você para manter a lógica, né, a coerência e a estrutura. E para prender desculpa, a atenção também. Uma forma de prender a atenção. Né? Tem mais coisa aí, pessoal, para a gente fechar. Professor, eu acho que outra coisa que ele também não comentou no vídeo, mas eu acho que é também válida para apresentações, é o autoconvencimento de que aquilo que você está apresentando tem alguma importância para você. Porque a gente, fatalmente, durante a nossa trajetória profissional, a gente é designado, às vezes, para tocar projetos que a gente mesmo não tem afinidade ou não tem o sentido da importância daquele projeto, né? Seja porque é fora da sua formação, seja porque você não tem convencimento pessoal de que aquilo vai trazer algum retorno, né? Para a instituição, para a sociedade. E aí, lembrando de uma certa vez lá que eu fui designado para trabalhar com um assunto no planejamento que eu não tinha muita afinidade. E aí, para fazer uma apresentação sobre esse assunto, o maior desafio que eu tive foi me convencer de que aquilo ali tinha alguma afinidade com o que eu acredito. E acabou que ao final da apresentação, outras pessoas falaram: caramba, você deu uma outra interpretação, um outro sentido que me fez, de alguma forma, aprender mais o conteúdo. Porque, na verdade, eu trouxe para a minha realidade pessoal aquele conteúdo que eu tinha que trabalhar, que eu não tinha muito conhecimento próprio. Aí, porque se a gente não faz isso, a gente acaba sendo meio que automático, né? Vomita uma série de conhecimentos técnicos ali sobre o assunto. Você não se convence, como é que você vai se convencer outra pessoa que aquilo ali é relevante, que aquele projeto tem que ser comprado? Né? Não tem como, é muito difícil. Tem um ponto central aí, eu vou tratar com vocês, mas é assim, o que eu quero com essa apresentação? Isso é o primeiro passo. O que eu quero com isso? No final da apresentação, o que eu quero de marca nas pessoas? Então toca na hora que ele fala de ponto A, ponto B, do que não se sabe, do que se espera, né? Que ele fala sobre isso. Eu vou sair daqui, vou chegar aqui, no final disso aqui eu quero isso aqui na cabeça dessas pessoas. Eu quero vender uma ideia, eu quero ensinar alguma coisa, eu quero, sei lá, fechar um projeto, né? E se vocês forem perceber, boa parte das pessoas não pensam nisso na apresentação. Ela tem uma ideia do que ela vai fazer, porque senão ela nem fazia, mas é uma ideia pouco concreta do objetivo final da proposta da apresentação. O que ela quer com aquilo. Por isso que muitas vezes cai na gaveta. As pessoas ficam vendo o celular enquanto você está lá apresentando. É óbvio que, como eu já disse para vocês, para fazer um negócio mais elaborado vai demandar tempo, raciocínio, processamento. Você vai ter que dedicar um esforço em cima daquilo ali, o investimento que a gente fala, né, de tempo e esforço, para poder fazer alguma coisa que realmente deixe marca, que atinja os objetivos. Não, esse é outro livro. Ele tá em tudo quanto é canto também. Assim, você tem que filtrar. Tem muita. O que eu falo dentro da administração, da área de gestão, tem muita literatura de aeroporto. Né? O que é a literatura que eu chamo de literatura de aeroporto? É aquele livro que o cara tem uma experiência, ele parte da experiência dele e ele generaliza. Né? E aí dentro desse bolo você tem coisas boas também. Você tem que saber filtrar, porque você tem uma parede ali cheia de livros, um monte de porcaria e coisas boas no meio. Você tem que ficar garimpando. Aí você entender quem é que está escrevendo, o que ele está falando, qual é a base que ele está usando para isso. Tanto que nesse livro do Jeffrey, eu vou mostrar o livro para vocês. É um livro que está em tudo quanto é aeroporto também, só que o cara é foda. Né? A teoria dele, o livro mais famoso dele é a teoria, foi lançado em 1978, se eu não me engano, a teoria da dependência de recursos. E aí ele tenta mostrar como é que as cadeias produtivas, as organizações se organizam e elas dependem do ambiente. E aí ele usa uma abordagem mais econométrica para mostrar como é que o ambiente
influencia, os recursos ambientais influenciam a operação das organizações. Ele separa lá em capítulos, né? E assim, a pesquisa que ele fez, esse livro, gerou toda uma corrente teórica dentro da academia sobre o tema. Né? É um professor muito renomado, e aí ele resolveu escrever um livro para o público comum. Né? E aí no próprio livro dele, ele fala lá, por exemplo, ele fala do Jack Welch, que foi presidente da General Electric durante um bom tempo. Né? E aí, o Jack Welch tem vários livros também que falam sobre liderança, equipes, né? E aí ele faz uma crítica lá falando assim, olha, os livros do Jack Welch são bons, contam a experiência dele e tudo. Ele só esquece de contar que para chegar ao poder, né, tem uma série de outras coisas que ele precisa fazer que não estão lá no livro. Né? Então assim, ele é meio seco, é bem racional, não é um livro de uma leitura contando historinha, ele usa muito dado científico, aponta, depois fala. O livro esse eu recomendo, acho que vale a pena ler, mas já sabendo que não é uma leitura mais técnica, apesar de ser um livro para público comum. Poder, porque alguns têm. Se bem que, se você for ver, Márcia, na academia não está um boom de estudos sobre poder, não. No campo da administração, né? Nos outros campos eu não sei. Para vender. Não estou desqualificando o mas assim, como... Pfeiffer. Mas acho que, do ponto de vista do marketing, acho que as editoras estão orientando dessa forma. Você pode escrever o livro que for, mas para vender, coloca a palavra poder de não sei do que. Porque a discussão sobre poder está gerando muito em torno de sistemas de decisão, né, processos políticos, e está muito em cima, estou falando da academia do que eu estou vendo, né? Dentro da academia do ponto de vista mais científico acadêmico. Está muito em cima das relações organizacionais, principalmente em cima das relações homem e mulher. É isso que tem que ser estudado em pesquisa científica no campo da administração. Os outros campos aí eu não sei, sociologia, aí eu já não sei como é que o assunto vem sendo desenvolvido na ciência. Mas é um tema interessante. Autoridade, poder, como é que isso, desde Max Weber lá já vem se falando, né, de maneira mais estruturada sobre isso. No campo da administração, de novo. Né? Os outros eu não tenho nem competência para falar. Bom, pessoal, vou jogar um slide aqui, só para a gente fazer um link com o nosso curso, tá? O vídeo está lá no YouTube, quem quiser ver depois tem bem mais coisas ali, que depois vocês tiveram compreensão até de algumas técnicas, vai ficar até mais fácil de entender como é que ele usou lá. Né? Mas no caso do nosso curso, né, eu acho que isso já acabou ficando claro de certa forma para vocês, né? O sucesso na visualização dos dados não começa com a visualização dos dados. Por quê, gente? Faz sentido isso aí? Prendendo a atenção. Precisam ser interpretados, não precisa ser relevante. Então, que precisa ser, apresentar, né? Precisa ser relevante, a forma como apresentar. Se eu jogar um PowerPoint lá com a tabela gigante no Excel. Você não vai prender a atenção das pessoas durante 30 segundos. E aí, como é que as pessoas se imaginam olhando para aquilo ali? As distribuições lá que a gente estava compartilhando. Joga lá as 4 distribuições no Excel e bota ali. Né? Aí você imagina olhando para aquilo. O que você está querendo mostrar? Onde é que está o ponto-chave? Todos esses números aqui me dizem o quê? Né? Teve uma coisa interessante na apresentação, não sei se vocês pegaram, mas isso eu uso muito, principalmente para escrever artigo. Em artigo acontece bastante. Eu já aprendi, hoje em dia eu já estou bem. Né? O pessoal quando começa no mestrado, aí, eu acho que tem muito problema com isso. É o desapego. Né? O que é o desapego? Você quer apresentar aquilo de qualquer jeito, só que você tem coisa demais para apresentar. Você quer apresentar tudo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Escolher. Separar o que realmente é importante para quem está vendo, não para você.
Entendeu? Esses dias eu fui numa banca, né, o professor pegou no pé do aluno lá, que o aluno colocou no texto assim, é importante para quem? É importante ressaltar, é importante para quem? Para você? Porque para mim não é importante isso aqui. Né? Então, assim, essa questão de desapego, principalmente com os números, né? Porque você tem um trabalhão. Vocês perceberam aí ao longo dos módulos que dá trabalho você organizar os números, filtrar, separar as distribuições para poder gerar, no nosso caso, um indicador, certo? E às vezes você quer mostrar aquilo, você quer mostrar o gráfico de dispersão. Mas aquilo aí não interessa, de repente, para o público-alvo. Ou o interesse é muito pequeno do público-alvo saber para você gastar ou queimar um slide com aquilo. Né? Então, assim, um grande desafio é separar o que realmente é importante. No primeiro passo, né? Falando de dados. Né? O que eu vou mostrar? Os resultados-chave, os pontos-chave, a evolução histórica, a comparação entre dois períodos, a comparação entre duas variáveis, a relação causal. Né? O que eu tenho que mostrar? Né? O resto é óbvio, deu muito trabalho, é lindo. Às vezes eu acho lindo, na hora que você manipula uma base de dados, você gera aquele monte de inferência. Só que aquilo ali é lindo para quem gosta daquilo, de moer aqueles dados, de discutir aqueles dados. Pode não ser nada interessante para quem quer ver o resultado final, ou o que saiu daquela pesquisa. Né? E, bom, eu estou compartilhando com vocês que eu aprendi a duras penas também, porque eu enchia de coisa. Né? E toda hora eu mandava tirar, tira, não presta, não interessa, tira. Né? E você vai aprendendo a desapegar. E você vê, é importante, e é o problema da reflexão, né? Mas realmente, eu acho importante. As pessoas que vão ler não estão achando tão importante assim. Né? Bom, o que mais? O que mais não começa, né? Com a visualização dos dados. Então, jogar os dados lá é a parte menos interessante. Eu acho que do contexto todo que a gente viu aqui, isso já está bem claro na cabeça de vocês. Né? Eu preciso entender os dados, aí tem tudo a ver com o que a gente viu na aula passada, as inferências, que inferência eu posso fazer deles, para poder apresentar. O próprio cara que contou aquele monte de mentira lá no texto que eu passei para vocês, fez isso, né? Fantasiou uma história lá, te envolveu na história, contando as premissas, depois te envolveu na história mostrando os resultados e as conclusões dos resultados. Vocês lembram disso? Né? Aquilo ali foi pensado também, ele articulou as ideias ali para construir e te mostrar aquilo ali. Né? Por trás podia ter um monte de dado moído, um monte de tabela, planilha, banco de dados. O que ele mostrou ali foi onde ele chegou. Bom, saindo do mérito se é verdade ou não, se estava certo ou não. Né? O que ele extraiu dali foram premissas, né, resultados. Que é o que interessa no final das contas. Bom, relacionado lá à nossa historinha também, né, a parte talvez mais importante é entender o contexto. Aí já falando de ferramentas básicas para a gente usar aí para fazer apresentação, apresentar alguma coisa. Né? E aqui serve para qualquer coisa, tá? É igual eu estava falando lá para vocês. Muita coisa que ele ensinou lá, você consegue fazer num texto escrito e você consegue fazer em relatórios ou folhetos para poder divulgar. Muitas das técnicas, não todas, que obviamente algumas são para interação pessoal. Quem, o que e como. Né? Isso aqui é para desenvolver contexto. Então, toda apresentação precisa desenvolver esse contexto. Né? Quem? São diretores, equipe técnica, perfil dessas pessoas é formal. É diferente fazer, né, uma apresentação para pessoa, para um conjunto de pessoas com perfil formal e um conjunto de pessoas com perfil informal. Está claro isso, né? É diferente você fazer uma apresentação numa mesa de bar e numa mesa de reunião na presidência da organização ou no gabinete do ministro. Né? Qual é o tamanho? Faz diferença o tamanho? Faz bastante diferença, né? Dependendo da abordagem que você vai fazer, faz toda a diferença. Né? Se você vai usar uma abordagem interativa, você deixar as pessoas falarem, discutir um determinado tema, um determinado assunto, isso é tão óbvio. Se você fizer um cálculo básico, você já sabe.
Então vamos lá, vamos supor que a gente vai fazer uma abordagem interativa. Vai deixar todo mundo falar, discutir, réplica, né? Se você for contar o período de uma aula com 80 pessoas, se você der 3 minutos para cada um falar, já foi a aula praticamente. Cada um falar em cada fala, né? Réplica, tréplica, acabou. Percebe? A turma é grande demais para esse tipo de abordagem. A não ser que você fique cortando as pessoas toda hora. Fala um pouquinho, tá bom. Outro. Porque já está. Né? Tempo. Né? Que aí já fica extremamente chato. Não é chata a palavra. Deselegante. Né? Até grosseiro. Não se adequa à audiência, esse tipo de abordagem. Né? Então tem que arrumar outro tipo de abordagem. Abordagens em grupo para turmas grandes é um terror. Né? No começo lá, sei lá, em 2007, 2008, pegava a turma lá na UNB de 72 alunos. Tentei uma vez fazer trabalho em grupo, nunca mais, em sala de aula, separar os grupos. Primeiro que ninguém consegue falar, porque vira uma feira. E depois, na hora que você vai separar as apresentações, são 2, 3 aulas para todo mundo apresentar. Né? Então já começa a ficar difícil. A turma desse tamanho precisa de outros tipos de abordagem. Né? Perfil técnico, né? Você vai preparado para um público menos técnico, e aí chega lá o perfil mais técnico, não é um problema. Precisa saber. Teve uma vez que um colega me chamou para dar uma matéria no curso de formação dos analistas de finanças e controle do Tesouro Nacional. Aí era planejamento orçamentário, gestão orçamentária, alguma coisa assim. Eram 2 tardes. Beleza, aí lá na ESAF. A ESAF não me passou o perfil dos alunos. Eu cheguei, eu já tinha dado essa matéria para o Ministério da Saúde, numa pós-graduação do Ministério da Saúde. Peguei mais ou menos a base, dei uma adaptada, né? Aí eu chego lá, primeiro dia de aula, primeira turma. Eram 2 aulas eram 4 turmas de formação, né? 2 aulas para cada turma. Aí peguei a primeira turma, que são os primeiros colocados. Aí eu fui, tava lá na mesa, eu cheguei, aí tava lá a pastinha azul, as pastinhas de papelão azul, perfil da turma. Aí tinha o cara que era ex-coordenador geral de finanças de não sei aonde, o cara auditor-chefe de não sei aonde, o ex-diretor do Banco Bradesco, não sei da onde, tudo mestrado, doutorado em economia. Eu falei, não, lascou. Né? Acho que é eles que vão me ensinar aqui, né? Eu vou falar de orçamento público para esses caras, né? Pois é. Você fala, tá, esse pessoal de mercado talvez saiba menos, mas mesmo assim, se você for falar, discutir uma discussão mais orçamento e economia, alguma coisa assim, você se lascou. O cara te come com farinha. Né? Resumo, né? Improviso. Peguei meus slides, deixei de lado, né? E começar a falar de Ministério da Fazenda, como é que funciona o orçamento da Fazenda, como é que a Fazenda opera, né? Você tem que se virar nos 30. E aí eles começaram a se interessar e começaram a perguntar o que o órgão tal faz, a Secretaria de Política Econômica, como é que ela atua junto com o Tesouro. Aí dessas coisas eu sabia, já tinha 5 anos que eu estava lá dentro. Aí acabou ficando legal, porque todo mundo discutiu, falou, discutiu política econômica como se estivesse na mesa de bar mesmo, então eles falavam, ensinavam mais do que eu ensinava para eles. Mas assim, eu consegui ensinar alguma coisa para eles sobre o ambiente que eles iam trabalhar, como é que funcionava ali. E quer ou não, aquele conhecimento era muito específico, era sobre o tema, né? Que estava proposto de uma forma ou de outra. Né? Então eles aprenderam, eu acabei aprendendo também em cima da discussão e acabou saindo. Mas olha o impacto que tem você chegar de surpresa numa plateia, né? Você pegar uma plateia de surpresa, um perfil diferente do que você esperava ver. Né? Nas outras turmas não, nas outras turmas já tinha pessoal, tinha até dentista, mas nas primeiras turmas o nível era bem puxado. Né? Bom, tá claro isso aqui para vocês, dentro da história do contexto, para quem que eu estou apresentando? Né? Bom, o que eu estou apresentando, né? Que é aquilo que a gente falou.
é muito comum a gente não ter um propósito da apresentação muito claro. Qual que é a finalidade? Para que eu quero, né? Qual é a finalidade dessa apresentação? O que se pretende com ela? O que eu quero atingir com essa apresentação? Eu quero mostrar os resultados dos indicadores nesse mês, né? Eu quero apresentar os resultados da evolução desses indicadores, eu quero mostrar o resultado desses indicadores dentro de uma ótica de interpretação desses dados. Percebe que são 3 apresentações diferentes, só nessas 3 propostas que eu falei? Gerariam 3 apresentações diferentes. Só falando de 3 propostas diferentes.